A paz do Senhor para todos os rebanhos de Cristo, aqueles que realmente são ovelhas do pasto de Cristo. Eu quero falar para os irmãos que meu nome é Marluce, sou da Assembleia de Deus, congrego aqui no Candial, cidade de Salvador. E eu quero passar para os irmãos que a palavra do Senhor é muito séria. A palavra do Senhor Jesus sempre nos ensinou como nós devemos continuar vivendo neste mundo, adorando e glorificando ao nome do Pai. Quando disseram para Jesus que ele era bom, Jesus falou para os discípulos: por que me diz que eu sou bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Mas ele também deixou a lição para que nós vivemos em amor um com os outros, aonde ele diz que nós temos o mandamento que ele nos deixou, que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós não amar o nosso próximo, como nós podemos amar a Deus? Nós estamos vendo o nosso próximo aqui na terra e Jesus a gente ainda não viu, não vemos ele. E como é que nós podemos amar a Deus se nós não vemos? E amar o próximo. Nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Se eu me amo, eu tenho que amar o próximo. E eu queria passar para os irmãos que Jesus, na caminhada dele aqui na terra, os discípulos acompanharam ele, mas ele sabia quem era certo e quem era errado, mas ele nunca mandou que saísse de junto dele. Ele nunca expulsou as ovelhas dele. Ele sempre seguiu e eles seguiam atrás de Jesus, procurando os adoradores que adorassem a ele em espírito e verdade. E todas acompanhavam Jesus, com um significado, muitos para ser curados, outros para ver os milagres e outros realmente para servir a ele. Mas ele nunca disse que não acompanhasse ele. Ele nunca tirou de perto dele. Ele nunca expulsou ninguém. Ele nunca deu inferno para ninguém. Porque nós vemos aí que Judas, Jesus sabia que Judas era traidor, que Judas era quem ia levar ele à morte. Mas ele não expulsou Judas. Ele não declarou a ninguém quem era Judas. Ele não envergonhou a Judas ali na presença de ninguém. Judas mesmo foi quem se declarou quem ele era. E o final de Judas todo mundo sabe. Mas Jesus nunca expulsou Judas e nem dizia a ninguém que Judas estava no inferno, que Judas ia se queimar no inferno, que Judas era um demônio. Jesus nunca falou isso para ninguém. E ele não ensina que a gente faça isso com as ovelhas dele. Como é que eu posso chegar em um canal e ficar dando inferno, que todos vão morrer e vai por fogo do inferno, porque está votando em um candidato e não está votando no candidato que alguém tem? Isso dá tristeza no nosso coração, da gente saber que a gente está vivendo com pessoas que nos desejam o mal, que nos desejam que a gente vá se para o inferno. Uma coisa que ainda não chegou o tempo de Jesus julgar, porque Jesus vem como juiz, só ele vai julgar. Ele não deu direito a ninguém, nem a pastor, nem a bispo, nem a apóstolo, ele não deu a ninguém julgar, pessoas nenhuma. E muitos já estão sendo julgados por alguns pastores. E isso entristece a nossa alma. E aí eu quero passar para os irmãos uma palavra onde está escrito em Jeremias 23. Aqui Deus já falava com nossos dias hoje. Naquele tempo, as ovelhas realmente eram um rebanho de ovelhas que os pastores cuidavam. Mas hoje, quando fala aqui nessa profecia de Jeremias e de Ezequiel, Jeremias 23 e Ezequiel 24, aqui fala das ovelhas de hoje. Hoje, nós somos umas ovelhas do pasto do Senhor. E feliz aqueles que estão no pasto do Senhor. Porque a maioria das ovelhas, os próprios pastores, para as suas
suas próprias missões, expulsa as ovelhas de Cristo das igrejas. Muitos estão fora das igrejas porque os próprios pastores não cuidam, os próprios pastores botam para fora, os próprios pastores não sabem educar e nem sabem falar certamente como Cristo manda. Porque é a palavra do Senhor que diz aqui, ai dos pastores. Aqui essa palavra ai é muita dor. Ai. Deus está dizendo aqui para vocês, pastores. Cuida das ovelhas que o Senhor entregou nas tuas mãos. Cuida das ovelhas que o Senhor colocou para que você cuidasse, zelasse. Para no dia que Ele voltar, você ter o que apresentar suas ovelhas a eles. Muitos querem que as pessoas aceitem Jesus, fique na igreja, ele leva para batizar, mas ele não cuida. Ele não procura saber o que sua ovelha passa. Ele não procura saber como estão suas ovelhas. Ele não procura saber que não é o caso do meu pastor. O meu pastor, ele se dedica às ovelhas dele. Mas a maioria, o mundo está cheio de crente fora do pasto de Jesus. Muitos estão aí mendigando, outros estão aí sem trabalho, outros estão aí sofrendo, porque por alguma palavra que foi magoado, que entrou no coração e ele não soube jogar para fora, ele saiu do pasto do Senhor e está jogado na lama. E eles não vão buscar essas pessoas. Eles só querem, como diz aqui a Bíblia em Ezequiel, eles só ligam para si mesmo, para se vestir bem, para comer bem, para ter um bom carro, uma boa casa, e o pastor, a pobre da ovelha, que se fique lá. Eles não estão nem aí para as ovelhas do Criador. E Ezequiel também fala a mesma coisa. E veio a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. E profetiza e diz aos pastores, assim disse o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apracentam a si mesmos, e não apracentam os pastores as minhas ovelhas. Ai desses pastores que está dando inferno às suas ovelhas. Ai dos pastores que está mandando as ovelhas para o fogo do inferno antes do tempo, antes de serem julgados por Jesus. Muitos estão magoados com palavras que botam no Face, com palavras que botam na mídia, palavra acusando, ferindo as ovelhas do Senhor. Ninguém sabe do meu coração, ninguém sabe do coração das ovelhas. Quem sabe do coração das ovelhas é o nosso Criador, é aquele que criou. E Deus, ele fica envergonhado quando ele, com Jesus, ele fez o homem de um bolo de barro. Ele colocou fôlego de vida e disse, fazei o homem à minha semelhança. Então ele fez o homem parecido com ele. O homem é a semelhança de Deus. Pastores, por que vocês fazem isso? Porque vocês estão julgando que Deus não colocou na mão de vocês para julgar ninguém. Vocês estão julgando as pessoas pelo voto. Julgando as pessoas por as pessoas querer escolher aquilo que a pessoa quer escolher. Forçando a pessoa, expulsando a pessoa, mandando a pessoa se queimar e ir para o fogo do inferno. Isso é muito doloroso. A Bíblia fala que o que a gente planta, a gente colhe. Tudo que nós plantamos, a gente colhemos. Eu jamais vou condenar ninguém, que Deus não me deu esse direito de condenar ninguém. Eu fui ovelha, fui obreira, e fui uma obreira muito cuidadosa na casa do Senhor. Hoje eu sou diaconisa, hoje eu prego, sou convidada para pregar nas igrejas, e graças ao meu Criador eu nunca ofendi ninguém, eu nunca maltratei ninguém. Eu levo a palavra que está escrito aqui na palavra. E aqui em Ezequiel, se os irmãos for até o final dessa palavra de Ezequiel 34, onde diz que ai dos pastores, os irmãos vão ver que Deus, ele diz que ele vai buscar as ovelhas deles aonde estiver.
que os pastores colocou as ovelhas em pasto seco, sem ter o que comer. Mas Deus, ele disse que Jesus vai buscar uma por uma, porque o próprio Jesus, ele disse, aquele que meu Pai entregou nas minhas mãos, eu jamais lançarei fora. E todas essas que vocês estão mandando para as profundas do inferno, profetizando, dizendo que Deus está mandando dizer que todos estão condenados à morte, esses daí vão colher o que Deus tem para vocês. Deus, ele quer todos que têm a vida eterna. Deus não deu ordem a ninguém para julgar. Ele diz que Jesus, ele está como rei, mas quando ele vem como juiz para nos julgar. É Jesus que vem coroado como juiz para nos julgar. Ninguém tem direito de julgar ninguém aqui na terra, e nem de dar inferno a ninguém aqui na terra, porque Deus está de olho em todos nós. Deus está de olho, ele não dorme e nem cochila, ele conhece o meu pensamento e o meu coração, ele conhece o seu coração e o seu pensamento, e ele manda dizer ali em 2 Crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ele vai ouvir as suas orações. Mas se você não está se convertendo, se você não é convertido, se você está julgando, se você julga seu próprio irmão, se você dá inferno a seu próprio irmão, se você está dizendo que seu irmão vai para o inferno, sem o irmão lhe fazer nada a você pelo voto, cuidado, cuidado. Cuidado, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. E eu agradeço a minha oportunidade e peço aos irmãos que olhem em Jeremias e olhem também em Ezequiel 34, vá para a palavra e veja o que fala aqui nessa palavra. Essa palavra está incentivando os pastores. Vai buscar suas ovelhas, para que na hora que Jesus voltar, você possa dar conta de cada uma que ele colocou nas suas mãos. E que Jesus abençoe a todos que vai ouvir esse vídeo. E eu agradeço pelo amor de Cristo. Amém.